se não funciona aqui. Oi? Moça, tem? Aqui, ó. Obrigado. Não. É que o sensor fica lá dentro. Se eu ficar lá dentro, É. tá bom. Tem que acertar a pontaria aí. Ok, sem problema. Então, começando com o primeiro quadro, nós temos maio com um ajuste sazonal negativo, apesar de que nesse mês foram criados 3.500 empregos e no ano, até agora, nós temos um crescimento de 64 mil empregos na indústria de transformação do estado de São Paulo. É que são 30 mil empregos a menos em relação a maio do ano passado. Quer dizer, o crescimento foi menor do que os anteriores quando se faz a comparação. Como sempre, nessa época do ano, o açúcar e o álcool têm um peso preponderante pelo início da safra. E dos 64 mil empregos, vocês veem que 58% vem do açúcar e álcool e 42% do restante da indústria. Não é diferente dos anos anteriores, a diferença é na quantidade de empregos que cria e na proporção da variação, como vocês veem aqui, que de 2007 para 2013, em 2007, 65% do acumulado até maio vinha do açúcar e do álcool, e esse percentual vai diminuindo ano a ano, até que chega esse ano em 21%. Isso deve-se, na nossa análise, principalmente devido à automação do campo, da colheita da cana. Então, o setor continua sendo o mais influente nessa época do ano no nível de emprego, mas com um peso que diminui com o tempo. O prazo para terminar a automação no campo foi um pouco adiado, mas os indícios são de que o processo está muito próximo ao fim no que diz respeito à automação da colheita, principalmente no estado de São Paulo, que é onde se concentra a nossa análise no momento. Então, não é de se esperar muita variação a mais daqui para frente em termos de redução dessa influência, como houve no passado. Nós estamos próximos a uma estabilidade dessa influência que vai sempre existir nessa época do ano, mas que não deve mais ter tanta variação como teve desde 2007. É o gráfico que mostra o que acabamos de falar, que vocês observam que as variações percentuais, os picos tendem a diminuir com o passar dos anos, e esse é o mesmo gráfico, só que com ajuste sazonal. As variações em relação ao período anterior de 12 meses, que mostra o menos 1,14, que é o da primeira folha, que
desse ano, que nós temos 0,14% de criação de emprego sobre abril e 2,48% no ano. Os percentuais acumulados em 12 meses sobre os 12 meses anteriores mostram aí uma senoidal sem uma periodicidade que dê para tirar muitas conclusões, mas estamos na fase negativa da senoide, que tende, ao que tudo indica, voltar ao zero dentro de um prazo de 6 meses. E aqui é o gráfico que vocês podem analisar como varia o emprego ao longo dos anos. O pior ano foi 2009, e depois da tragédia de 2009 o melhor foi 2010. Esse ano, que é 2013, está um pouco melhor que o verdinho, que é o 2012, e os números que a gente está com uma criação de emprego positiva em relação ao ano passado estão refletidos nesse gráfico. Nas comparações dos índices do Fiesp, CAGED e PIMES, cada um no seu critério não mostram variação significativa, ou seja, a tendência dos 3 gráficos continua a mesma. Quanto ao emprego industrial, comparando os meses de maio ano a ano, a gente viu lá o primeiro índice da sazonalidade do menos 0,37. Só 2009, que foi o ano que se seguiu a tragédia de 2008, só 2009 foi pior do que está sendo 2013, o que não é muito bom, apesar de que se criou alguns empregos na indústria, como dito no início. O emprego industrial não apresenta um quadro saudável, continua naquela fase ruim. A gente pode fazer alguns comentários um pouco mais para frente comparando esses dados. E na variação acumulada, 2013 está com 2,48%, aqueles 60 mil empregos que a gente apresentou no início, que foram criados de janeiro a maio. Como nós temos da ordem de 2.600.000 pessoas empregadas na indústria no estado de São Paulo, significam esses 2,48%. Quanto ao número de setores, vocês veem que tem 12 setores positivos, 6 negativos e 4 estáveis. Isso dá uma ideia de um bom espalhamento, não é uma concentração de setores que estão bons, não dá uma ideia do peso, da importância, da quantidade de empregos que cada setor cria, apenas do espalhamento da indústria. Quanto às variações de maio contra abril, máquinas e aparelhos elétricos e couros dão uma variação, o tom negativo do mês, e o positivo, que é fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, significa álcool, que é um fator mais positivo. A gente mais adiante tem uma análise por região desses setores. A folha seguinte é a mesma variação, só que em vez de percentual está o número de empregos, e os números positivos, o maior de 2.410 produtos alimentícios tem açúcar, e o 1.108, que é o coque, derivados de petróleo, é o álcool. E máquinas, aparelhos e materiais elétricos
é o negativo maior. A gente apresenta mais para frente por região onde isso aconteceu. E a variação no ano, os setores com o destaque positivo, de novo, são o açúcar e o álcool. O único comentário aqui é o setor de couros, fabricação de artefatos de couro e calçados, que apresenta uma variação positiva de 6,7%, que esse setor deu uma boa recuperação em relação ao ano anterior e aos 2 anos anteriores. É significativa a recuperação. Acreditamos que isso tenha sido consequência, tem muito a ver com a desoneração que aconteceu nesse setor para a folha de pagamento e acreditamos que a variação do câmbio que está ocorrendo recentemente no mercado terá também uma continuidade de contribuição positiva, favorável para esse setor. Com relação à variação desse mês com o mesmo mês do ano anterior, o setor negativo de confecção e metalurgia a gente vai regionalizar já em seguida, e o positivo de bebidas com 7,8% é um setor muito pequeno e qualquer variação de quantidade pequena no quadro de empregados dá um percentual alto, mas não significa muito no quadro total do emprego da indústria. Agora nós chegamos às regiões, conforme havíamos antecipado. A capital, Grande São Paulo, com um crescimento negativo de 0,05%, para um interior com positivo de 0,18%, estado de São Paulo com 0,14%. Quanto às diretorias regionais, nós temos 19 positivas contra 9 negativas e 8 estáveis. E no quadro seguinte, das 3 regiões positivas, São José do Rio Preto, Matão, Santa Bárbara do Oeste, a gente tem também a seguir uma especificação melhor. São José é açúcar e álcool, Matão é suco. Os negativos, Jaú, Indaiatuba e Araçatuba. Em Jaú é principalmente por minerais não metálicos, setor de cerâmica, e em Indaiatuba máquinas e equipamentos. Aqui nós temos por região, fora esses destaques, em termos de variação percentual, onde os 3 destaques, Matão, São José, aparecem do lado esquerdo positivo, e na outra ponta do negativo também os que nós já destacamos no quadro anterior. E o quadro seguinte é a mesma coisa em percentual, e os percentuais com 12 meses anteriores. Aqui nós então temos o que a gente comentou, aqueles 3 setores positivos, Matão, São José do Rio Preto e Santa Bárbara do Oeste. Em Matão, o peso de produtos alimentícios foi maior, máquinas e equipamentos. Matão é região de açúcar e álcool também. São José do Rio Preto, coque, petróleo e biocombustível, aí o peso é realmente mais no álcool, produtos alimentícios, açúcar principalmente, e Santa Bárbara do Oeste, produtos metálicos, máquinas e equipamentos que apresentaram um fator positivo. E as regiões negativas, em Jaú, minerais não metálicos, e em Indaiatuba tem um peso grande de 44% de máquinas
aparelhos e materiais elétricos. É uma empresa grande que entrou em processo de recuperação judicial e demitiu todo mundo, que deu essa variação pesada. E em Araçatuba o destaque negativo é para minerais não metálicos e produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. Comentário geral: o emprego esse ano aumenta uma melhora de 64 mil cargos, são 2,48%. A produção industrial acumulada nesse ano também apresenta uma melhora, que faz parte de uma apresentação anterior, que é da ordem de 2,9%. Então nós temos uma melhoria de produtividade, tendo em vista que houve um crescimento maior da atividade do que do nível de emprego, mas consideramos que esse crescimento de produtividade é muito pequeno e não é um caminho saudável. A recuperação da indústria no sentido de voltar a ser competitiva passa não apenas por um acerto cambial, juros, mas também e principalmente por um aumento significativo de produtividade. A indústria de transformação nos últimos 3 anos apresenta uma queda de produtividade significativa e ela, para voltar a ser competitiva, tem que aumentar bastante a sua produtividade, além de ter os outros fatores que precisam ser corrigidos e esperamos que continuem sendo, que é juro baixo, câmbio mais próximo de uma realidade de equilíbrio cambial. E se continuarmos na análise da melhoria da produtividade, ela se concentra, pelos dados disponíveis, muito na indústria automobilística, montadoras e autopeças, que tiveram uma melhoria de performance da ordem de 11%, com uma variação de 1,5% do nível de emprego. Então esse setor teve um aumento de produtividade de acordo com o que é necessário para manter a competitividade, o que é um indício preocupante que os outros setores devem estar menos bem em termos de melhoria de produtividade, porque se a produtividade melhorou nesse período 0,6%, 0,7%, e só um setor tem um aumento, e é um setor pesado, tem um aumento de produtividade de 6% ou 7%, significa que alguém aí está tendo bem menos, e isso só vem de encontro à observação que é necessário a indústria também, para que ela recupere a sua competitividade, aumentar a produtividade. Encerrei. Eu tenho, nesse cenário de maio, desde 2009, tinha um cenário tão ruim, né? Tem esse fator sazonal da época da safra, mas tem algum outro destaque que você faria? Não, o destaque é que o nível de atividade, de emprego, o peso da indústria de transformação no PIB vem caindo nos últimos 3 anos. Nós estamos tendo, já no fim do ano passado, se desenhava um equilíbrio, uma estabilidade, e nós estamos tendo uma continuidade dessa estabilidade com um pequeno crescimento da ordem de
de 3%. Ele não é pequeno pelo número de 3%, ele é pequeno pelo que caiu nos últimos 3 anos. O comentário é o que eu já me antecipei à sua pergunta de fazer, que não está sendo acompanhado por um crescimento adequado de produtividade. Tem alguma estimativa, perspectiva de como deve seguir a trajetória no ano? Deve estimativa para o ano? Emprego? No nível de emprego, Eu não tenho, tá? Não, eu tenho. Fala. Nós estamos com a mesma, trabalhando ainda com a mesma patamar da divulgação passada, que é algo em torno de 1% de crescimento do emprego. O crescimento de 2013 está um pouquinho acima do que foi 2012, que foi um ano ruim. Então, nós estamos trabalhando com um crescimento de mais ou menos 1%, que dá uns 25, 30 mil empregos acima de 2012, que não foi um ano bom, só fazer um comentário. Então, o ano de 2012 não foi um ano bom, mas esse ano a gente está, até aquele gráfico das linhas, mostra um pouco isso. Então, 2013 é a linha preta aqui, ó. Tá? A linha logo abaixo é 2012. E a última linha, a pior de todas, é 2009, que é o pior ano da série. Então 2009 é crise, 2012 foi um ano muito ruim, só melhor que o da crise, e 2013 está um pouquinho acima do que foi 2012. Tá? Então a nossa estimativa continua 1%, uns 25 a 30 mil empregos positivos.